sure that this is recorded very, very well. Certifiquem-se de que isto seja gravado muito bem. Recorded and immediately well preserved. Gravado e imediatamente muito bem preservado. So that when all this does come to pass, para que quando tudo isto acontecer, then this world, this earth can look back. Então este mundo, esta terra pode olhar para trás and they can remember this day. E eles possam se lembrar deste dia. Well, blessed people, Bem, povo abençoado, today is Monday, hoje é segunda-feira, 24th of February, 24 de fevereiro, the year 2020. do ano de 2020. And the time now is 17:25 p.m. East African time. E a hora agora é 5:25 da tarde no horário da África Oriental. And the Lord has spoken in very, very profound way. E o Senhor falou em uma forma muito profunda. And I want to share with you these conversations. E eu quero compartilhar com vocês estas conversas. Right now, that you may understand what is coming to the earth. Agora, para que vocês possam entender o que está vindo à Terra. Number one. Número 1. The Lord has spoken about the events that will change this earth totally. O Senhor falou a respeito de eventos que vão mudar esta terra totalmente. As you see already unfolding, como vocês veem que já está se desdobrando in news in different parts of the world, China, nos seus noticiários, no lado oriental do mundo, na China. And you see it also happening. E você também vê acontecendo To Italy, South Korea and the rest. Na Itália, na Coreia do Sul e no resto. Now, number one, the Lord has spoken about a plague. Agora, número 1, o Senhor falou a respeito de uma praga. He took me in this dream. Ele me levou neste sonho. And in the dream, He showed me the dust. E no sonho, Ele me mostrou o pó. And so when I took the dust, e então, quando eu peguei o pó, and I sprinkled the dust towards Him, e eu espalhei o pó em direção a Ele, then the dust came back and settled. Então o pó voltou e repousou. I sprinkled the dust towards heaven. Eu espalhei o pó em direção ao céu. And came back and settled like different heaps. E voltou e repousou com uma cor, uma tonalidade diferente. Little moles here and there, but settled back. Alguns torrões, aglomerações aqui e ali, mas repousou de volta. This grayish dust. Este pó acinzentado. That I sprinkled before the Lord. Que eu espalhei diante do Senhor. As He commanded me. Como Ele me comandou. And then when I sprinkled the dust. E então quando eu espalhei o pó. This earth. Esta terra. The earth, the world you are in today. A terra, o mundo no qual você está hoje. Was struck. Foi atingido. Was struck with a tremendous plague. Foi golpeado com uma tremenda praga. The most dreadful plague I have ever seen. A praga mais aterrorizante que eu já vi. It dreaded me also. I feared this. Me aterrorizou também. Eu temi isso. It terrified me also terribly. Também me aterrorizou terrivelmente. At what I did to the earth. Aquilo que eu fiz com a terra. Again. Novamente. The Lord has already in the dream. He has taken me. O Senhor no sonho. Ele já me levou. And there was dust. E havia pó. And I picked the dust. E eu peguei o pó. The ash. A cinza. And I tossed it towards the Lord in heaven. E eu a atirei em direção ao Senhor no céu. And then the dust came back and settled in different molds. E então a terra voltou e repousou em formas diferentes. Little molds down on the floor. Em torrõezinhos bem pequenos no chão. It's not plain, it's not flat. Não é plano, não é liso. The way the dust settled. Da forma como o pó costuma assentar. On the ground, on the soil. No chão
chão, no solo. And then, E então, in so doing, all of a sudden I realized I had struck the earth ao fazer isto, eu percebi que eu havia golpeado a terra with the most dreadful plague com a praga mais aterrorizante in the history of the earth ever since she was created. na história da terra desde que ela foi criada, In the life of this earth. na vida desta terra. And the plague that came out E a praga que veio was extremely contagious. era extremamente contagiosa, Extremely more contagious extremamente mais contagiosa than the coronavirus you see today. do que o coronavírus que você vê hoje. Extremely contagious. Extremamente contagiosa. And people's bodies began to develop boils. Furúnculos. Furúnculos. And these boils are growing all over the body. E estes furúnculos estão crescendo por todo o corpo. The way the Ebola boils grew. Da forma como a bolha do ebola cresce. But I've not seen this before. Mas eu não tinha visto isto antes. These boils are such that they boil up on the skin. Estes furúnculos, estas bolhas, são de tal forma que elas rompem na pele. They are boils on the skin, but they have an eye. Eles são furúnculos na pele, mas eles têm um olho. And the eye is dark, E estes olhos são escuros going all around the boil, but dark. e vão crescendo em todo o furúnculo, mas escuro. And the boil itself becomes a little bit, not so brown, but a little bit brownish. E o furúnculo em si mesmo, ele torna-se um pouco escuro, mas não tão escuro, mas amarronzado. But the eye of the boil is dark. Mas o olho do furúnculo é escuro. And boils came over people on this earth. E furúnculos vieram sobre o povo desta terra. A lot of people. Muitas pessoas. It was the most terrifying moment Foi o momento mais aterrorizante in the history of this planet Earth. na história deste planeta Terra. This conversation the Lord has had with me. Esta conversa o Senhor teve comigo. And it was so contagious, E era tão contagioso, very, very extremely contagious muito, muito, extremamente contagioso and infectious e transmissível, that people ran and locked themselves in their houses que as pessoas correram e se trancaram em suas casas, because it is as though the dust, porque é como se o pó. the Lord is showing me the dust. O Senhor está me mostrando o pó. The dust is infecting them also. O pó está infectando-os também. The ash, the dust on the soil. A cinza, o pó no solo. I see the soil now Eu vejo o solo agora. and the dust E o pó. and the ash on the soil. E a cinza no solo. When you go out, the ash and the soil, the dust Quando você sai, a cinza, o solo, o pó, is able to infect you. pode te contaminar. And I get a feeling that probably E eu tenho a impressão de que provavelmente, you may not have to gain contact with somebody that is infected de que você talvez não tenha que estar em contato com alguém que está infectado. through the dust and the air. You will be infected. Através do pó e do ar, você será infectado. It is a very, very terrifying. É muito, muito aterrorizante. It's the most terrorizing and terrifying situation I have ever seen the earth enter into. É a situação mais aterrorizante, mais apavorante na qual eu já vi a Terra entrar. People shutting their doors. As pessoas fechando as suas portas. People literally shutting doors and windows in terror. As pessoas literalmente fechando as portas e as janelas em terror. The terror of God consumed the whole earth. O terror de Deus consumiu a terra inteira. And then the Lord said He is doing this E então o Senhor disse que Ele está fazendo isso because of heedlessness, the heedlessness of man. por causa da negligência, da desconsideração do homem. He is doing this to cause them to understand Ele está fazendo isso para fazê-los entender who the true prophets
that are ministering upon the earth are. Quem são os 2 profetas que estão ministrando sobre a terra? It was the most terrifying and terrorizing moment Foi o momento mais aterrorizante, mais apavorante in the entire life of the church em toda a vida da igreja, ever since she was born, desde que ela nasceu, ever since she was created. desde que ela foi criada. And the book of Exodus chapter 9 verses 8 and 9, E o livro do Êxodo, capítulo 9, versículos 8 e 9. and I'm picking just a few words in there. Eu estou pegando apenas algumas palavras lá. Take for yourself a handful of ashes from the furnace Peguem um punhado de cinza da fornalha and scatter it towards the heavens, e a espalhem em direção aos céus, and it will become fine dust in all the land. e ela se tornará como pó fino sobre toda a terra. And it will cause boils that break out E surgirão feridas purulentas que vão estourar in sores and wounds on man and beast. em úlceras e feridas nos homens e nos animais. This is a shocking moment upon the life of the church. Este é um momento chocante sobre a vida da igreja. It will make the coronavirus seem like nothing. Vai fazer com que o coronavírus pareça como nada. Absolutely zero, nothing. Absolutamente zero, nada. You haven't seen anything at all yet. Vocês ainda não viram nada. And so the Lord has caused me Então o Senhor me fez to step forward before Him, the Ancient of Days Himself, ir diante do próprio ancião de dias, speaking to me by voice. falando comigo por voz. And then He caused me to take the ash and the dust E então ele me fez pegar a cinza e o pó and toss it towards Him. e atirá-los em direção a ele. And then I saw E então eu vi the most shocking plague. a praga mais chocante. I struck the earth. Eu feri a terra. I was shocked because I realized I had struck the earth with death. Eu fiquei chocado porque eu entendi que eu feri a terra com morte. The most shocking death I've ever seen. A morte mais chocante que eu já vi. And the terror that consumed the earth. E o terror que consumiu a terra. People were running, helter-skelter, shutting their doors. As pessoas estavam correndo em confusão e fechando as suas portas. To make sure the wind and the dust and the ashes don't touch them. Para ter certeza de que o vento, o pó e as cinzas não os tocassem. Huge boils began to grow all over people. Enormes úlceras começaram a crescer sobre as pessoas. It was the most fearful moment. Foi o momento mais aterrorizante. People cannot come out of their homes, cannot travel. As pessoas não podiam sair de suas casas, não podiam viajar, Cannot go out into the wind. não podiam sair no vento. And He has done this to be able to identify to you E ele fez isto para poder identificar para vocês who the true prophets are, that you may fear them and honor them. quem são os 2 profetas, para que vocês possam temê-los e honrá-los, And obey them and come and submit to them. e obedecê-los e vir e se submeterem a eles. You like it or not this time around, Quer vocês gostem ou não, desta vez, you will submit to them. vocês irão submeter-se a eles. This time around, I have caught you, says the Lord. Desta vez eu os peguei, diz o Senhor. Finally, I've caught up with you. Finalmente eu alcancei vocês. And I'll teach you a lasting lesson E eu vou ensinar-lhes uma lição duradoura, that you have to listen to them de que vocês têm que ouvi-los. and stop the slander and the mockery, defamation and blackmail. E parem com a calúnia, com a zombaria, com a difamação e a chantagem. And you fear who they are. E vocês vão temer quem eles são. And then you shall know that the Messiah is coming.
coming. E então vocês saberão que o Messias está vindo. Again, Novamente, on this day, neste dia, 5:33 p.m. East African time, às 17h33 no horário da África Oriental. Monday, Segunda-feira, the 24th of February, the year 2020, do dia 24 de fevereiro do ano de 2020. I have now decreed that strictly based on the words of my tongue alone, Eu agora decreto que estritamente pelas palavras da minha língua somente, strictly based on the authority estritamente baseado na autoridade that the Ancient of Days, the Lord, the God of Israel, que o ancião de dias, o Senhor, o Deus de Israel, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, Jehovah Elohim, Jeová Elohim, strictly now based on the power he has conferred upon me. estritamente baseado no poder que ele me conferiu. I have stepped forward today before the nations of the earth Eu dei um passo à frente diante das nações da terra and struck the earth e golpeei a terra with the most dreadful, the most deadly plague, com a praga mais aterrorizante e mais mortal of boils. de furúnculos, úlceras. And those boils will grow upon the surface, the skin of people, E estes furúnculos vão crescer sobre a superfície da pele das pessoas, and on the top of the surface of the boil there will be an eye. e no topo, na superfície do furúnculo, haverá um olho That will rupture it and it will be dark. que vai romper e tornar-se escuro. It will be the most painful boils the earth has ever conceived. Será o tumor mais dolorido que esta terra já concebeu, Has ever been afflicted with. com o qual a terra já foi afligida. And people will run up and down, As pessoas correrão para cima e para baixo, and everybody will try to find their way to where these two prophets are. e todos vão tentar chegar até onde estes dois profetas estão, To ask, what is the remission? What should we do? para perguntar qual é a remissão, o que nós devemos fazer. And you will not be able to reach them. E vocês não conseguirão chegar até eles. You will not be able to access them now Vocês não poderão acessá-los agora, because of your heedlessness, por causa da sua negligência, because of your blackmail, the pastors who are blackmailed, por causa da sua calúnia, os pastores que os caluniaram, those who are blackmailed, aqueles que caluniaram, the people of this earth, the mortals of this world, o povo desta terra, os mortais deste mundo, that have blackmailed the Creator and His prophets. que caluniaram o Criador e os seus profetas. He's now coming to teach you a lasting lesson. Ele agora está vindo para ensinar-lhes uma lição duradoura. Now, strictly based on the words of my tongue, Agora estritamente baseado nas palavras da minha língua, I have struck the earth eu feri a terra with the most unbelievable, most infectious, com a mais inacreditável, mais infecciosa, most contagious boils, as feridas mais contagiosas, a plague never seen before. uma praga, uma peste como nunca foi vista antes. And then you will fear the Lord. E então vocês temerão o Senhor. The second conversation A segunda conversa the Lord has had with me. que o Senhor teve comigo. The second conversation, A segunda conversa, there is tremendous darkness. a tremenda escuridão The Lord caused me to strike the earth with. com a qual o Senhor me fez ferir a terra. This past conversation, Esta outra conversa, the Lord came and spoke with me. o Senhor veio e falou comigo. And he reminded me of the prophecy I gave E ele me fez lembrar da profecia que eu dei way back
about a year or 2 years ago. Lá atrás, por volta de 1 ou 2 anos atrás. And this time, E desta vez, he caused me to walk towards him, ele me fez andar em direção a ele. the Ancient of Days, and I could see him standing there. O ancião de dias, eu pude vê-lo de pé lá. And he asked me to look up and command the sun E ele me pediu para olhar para cima e comandar ao sol, not to give light. para não dar luz. And then all of a sudden, darkness covered the earth. E então, repentinamente, escuridão cobriu a terra. Pitch darkness. Profunda escuridão. And I don't know how long it is, but it's a little longer now. E eu não sei quanto tempo vai durar, mas será mais longa agora. It will now be longer. Agora será mais longa. Absolute darkness will cover the earth. Absolutas trevas cobrirão a terra. Total darkness Escuridão total will cover the earth. vai cobrir a terra. The book of Exodus, chapter 10, O livro do Êxodo, capítulo 10, verses 21 on, it says, do versículo 21 em diante, ele diz: stretch out your hand towards heaven, Estenda a tua mão em direção ao céu, and there will be darkness. e haverá trevas. So the recent darkness that I commanded into being Então, a recente escuridão que eu comandei que acontecesse, December 26, 2019, 26 de dezembro de 2019, will be nothing. It will seem like nothing. será nada, parecerá como nada. Now darkness is coming to the earth. Agora trevas estão vindo sobre a terra. Finally darkness is coming to the earth. Finalmente trevas estão vindo sobre a terra. It will be unbearable darkness. Serão trevas insuportáveis. It will be a terrifying darkness. Serão trevas aterrorizantes. It will be a shocking darkness. Serão trevas chocantes. Darkness not seen before. Escuridão nunca vista antes. And people will be scampering around wondering what to do. E as pessoas estarão galopando de um lado para outro sem saber o que fazer. Because then you have to depend on electric grid. Porque então você terá que depender da rede elétrica. Electric grid. Das redes elétricas. A third conversation this past night. Uma terceira conversa nesta noite passada. The Lord has caused me to step forward before Him O Senhor me fez ficar diante dele and strike the earth e ferir a terra with the plague of frogs. com uma praga de sapos. And I saw the frogs in their skin when they all of a sudden covered the land. E eu vi os sapos com as suas peles e repentinamente eles cobriram a terra. Their skin was like that of serpents, the snakes. O couro deles era como aqueles das serpentes, das cobras. And they were coming into the houses. So I was running to shut my door also. E eles estavam entrando dentro das casas, então eu corri para fechar a minha porta também. The skin of the frogs are like they're greenish, a little greenish. O couro dos sapos é como que esverdeado, Like that of serpents, snakes. como o couro das serpentes, das cobras. These are terrible times. Estes são tempos terríveis. Now strictly based on the words of my tongue. Agora, estritamente baseado nas palavras da minha língua. The land will be covered with frogs. A terra ficará coberta com sapos. The Lord of hosts, O Senhor dos exércitos. He says, now you've crossed the red line. Ele diz, agora vocês cruzaram a linha vermelha. You've dishonored my messengers, my own servants. Vocês desonraram os meus mensageiros, os meus próprios servos. And now I'll unleash them. I'll now unleash them unto you. E agora eu vou liberá-los. Eu vou liberá-los para vocês. That you may know exactly who they are. Para que vocês saibam exatamente quem eles são. And the power they behold. E o poder que eles possuem. And you scampering around, try to shut your doors. E vocês vão sair correndo, tentando fechar as suas portas. That frogs may not come. Para que os sapos não venham. I have run also in there to shut the door that they may not come. Eu também corri para dentro para fechar a porta
para que eles não viessem. Now, strictly based on the words of my tongue, Agora, estritamente baseado nas palavras da minha língua, I have struck the earth with frogs. eu feri a terra com sapos. And there are so many frogs jumping around. E havia tantos sapos pulando por toda parte. It's unbelievable. It's unsightly. É inacreditável, é inconcebível. And they're rushing, trying to get into the house. I'm shutting the door. E eles estão vindo rapidamente, tentando entrar na casa, e eu estou fechando a porta. Their skin is greenish. O couro deles é esverdeado. They design like serpent. E o desenho é como das serpentes. Unbearable to watch. Insuportável de se ver. These are terrible days. Estes são dias terríveis. Blessed people, the Messiah is coming. Povo abençoado, o Messias está vindo. And then E então, the Lord again, o Senhor novamente, He commands me to step forward Ele me comandou para dar um passo à frente and stand before the Ancient of Days. e ficar diante do ancião de dias. And I could see Him standing in front of me. E eu pude vê-lo de pé na minha frente. And then He took me way up into the universe. E então ele me levou todo o caminho para cima, dentro do universo, Where man cannot reach. onde o homem não pode atingir. In the planets up there, beyond the galaxies. Nos planetas lá em cima, além das galáxias. And He caused me to shake the universe with my left prophetic hand. E ele me fez sacudir o universo com a minha mão esquerda profética. And then there was a collision. E então houve uma colisão. This time the planets collided. Desta vez os planetas colidiram. And I see the pieces of planets. E eu vejo os pedaços dos planetas. There was terror on the earth. Houve terror na Terra, Because some of the pieces were coming to knock the earth. porque alguns dos pedaços estavam vindo para atingir, para bater na Terra. There was a big collision of planets up there. Houve uma grande colisão de planetas lá em cima. And they split some of the pieces of the planet. E eles se partiram, e alguns dos pedaços dos planetas, When they collided, the universe shook. quando eles colidiram, o universo sacudiu. And then some of the big pieces were coming. E então, algum dos grandes pedaços estavam vindo. And then the whole earth was caught in terror. E então, a terra inteira ficou aterrorizada. Because they were coming to obliterate the earth. Porque eles estavam vindo para destruir a terra. Some of the pieces were directly coming, drifting towards the earth. Alguns dos pedaços estavam vindo diretamente em direção à terra. And if they knocked the earth, bye-bye human race. E se eles batessem na terra, adeus raça humana. But as they came, it was a near miss. Mas quando eles vieram, eles perderam por um tris. And most of them, the pieces of those planets E a maioria deles, os pedaços daqueles planetas, are going to pass very close to the earth. vão passar muito perto da terra. And terror is going to consume the people of the earth. E o pavor vai consumir o povo da terra. And some of those passing are going to be glittering like crystal. E alguns daqueles que vão passar serão brilhantes como cristal. The pieces that I split when I pushed the planets and they collided. Os pedaços que eu quebrei quando eu empurrei os planetas e eles colidiram. Some of them will be like glass and crystal. Alguns deles serão como vidro e cristal. Will pass close to the earth here. Eles vão passar perto da terra aqui. But the terror that will consume the hearts of men. Mas o terror que vai consumir os corações dos homens. Many people, their hearts will melt in them. Muitas pessoas, os corações deles se derreterão dentro deles. Out of just the mere fear. Simplesmente pelo medo. The mere contemplation that those huge pieces A mera contemplação de que aqueles pedaços enormes could impact the earth. poderiam se chocar com a terra. It would be bye-bye human race. Isto seria adeus raça humana. But they don't touch the earth. Mas eles não tocam na terra. And then they pass. E então eles passam. And I think
one of them falls on the earth. E eu acho que um deles cai na terra. A little piece now falls on the earth. Um pedaço pequeno agora cai na terra. But the ones I see passing on my right hand side here, close the earth, Mas aqueles que eu vejo passando pelo meu lado direito aqui perto da terra, they are crystal, they are glittering and shiny. eles são cristal, cintilantes, brilhantes. Now strictly based on the words of my tongue, Agora é estritamente baseado nas palavras da minha língua. I have commanded the collision of planets up here Eu comandei a colisão de planetas aqui em cima to shake the universe para sacudir o universo and to shake the earth. e sacudir a terra. And the pieces that are broken from the collision, E os pedaços que são quebrados na colisão, because the speed with which I push them was unbelievable. porque a velocidade com a qual eu os empurrei é inacreditável. And the pieces broke out. E os pedaços quebraram. And some of them like crystal pass. E alguns deles, como cristal, passam. And many, not one, E muitos, não um. many pieces of planets are going to pass Muitos pedaços de planetas vão passar near the earth. perto da Terra. Some of them too close, almost hit the earth. Alguns deles perto demais, quase batem na Terra. And the terror that will consume mortal man E o terror que vai consumir o homem mortal on the face of the earth. sobre a face da Terra. Today, Hoje, at about 5 p.m., coming to 5:40 p.m., às 5 horas, por volta das 5:40 da tarde, East African time, no horário da África Oriental, 24th of February, 24 de fevereiro 2020, de 2020, I have decreed this prophecy eu decretei esta profecia, that's strictly based on the words of my tongue. que é estritamente baseado nas palavras da minha língua. Now you will fear me, says the Lord. Agora vocês me temerão, diz o Senhor. You will fear my servant, says the Lord. Vocês temerão os meus servos, diz o Senhor. There will be tremendous, unbelievable collision of planets up here. Haverá uma tremenda, inacreditável colisão aqui em cima. And the pieces will break out like glass. E os pedaços vão quebrar como vidro. Some of them so big, Alguns deles tão grandes, bigger than the earth, directly towards the earth, maiores do que a terra, diretamente em direção à terra, with a near miss on the earth. passando de raspão na terra. And the last conversation, E a última conversa, I see tremendous moment eu vejo um tremendo momento when the Lord causes me to step forward this past night. quando o Senhor me faz dar um passo à frente nesta noite passada. And I saw the Ancient of Days, and he was standing there. E eu vi o ancião de dias, ele estava de pé lá. Jehovah Elohim, God the Father, Jeová Elohim, Deus Pai, the person of God the Father himself. a pessoa do próprio Deus Pai. And then he caused me to strike the earth, E então ele me faz ferir a terra, strike the land, ferir o solo and strike the seas and the waters of the earth e ferir os mares e as águas da terra with blood. com sangue. And then when I did so, he shouted 3 times. E então, quando eu fiz isso, ele gritou 3 vezes. He said, blood, 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 3 times. Ele disse: sangue, 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 3 vezes. And when I looked, the water turned into blood. E quando eu olhei, a água se tornou em sangue. These are terrible moments. Estes são momentos terríveis. Now you will know that the messengers of the Lord, Agora vocês vão saber que os mensageiros do Senhor, the dreadful prophets of Yahweh, os terríveis profetas de Yahweh, now you'll understand why they are called agora vocês vão entender por que eles são chamados the most dreadful prophets of the Lord. os mais aterrorizantes profetas do Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Let the wise prepare. Que os sábios se preparem.
esperem. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Things are bad. Time has changed. As coisas estão ruins. O tempo mudou. The blackmail. A calúnia. You've touched his messengers. Vocês tocaram nos seus mensageiros. How dare you? Como vocês ousam? Mere mortals. Meros mortais. How dare you? Como vocês ousam? Now you know Agora vocês sabem why they are called the most dreadful prophets of the Lord. por que eles são chamados os mais aterrorizantes profetas do Senhor. The mightiest. Os mais poderosos. The most ancient prophets of Yahweh. Os profetas mais antigos de Yahweh. His own servants. Os seus próprios servos. Why haven't you prepared the way? Por que vocês não prepararam o caminho? You must repent Vocês têm que se arrepender and receive Jesus e receber Jesus and turn away from sin e apartarem-se do pecado and be holy. e serem santos. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Shalom. Obrigado, Shalom.